Olá, primeiro ano! Hoje nós vamos dar sequência ao estudo dos pronomes. Na aula passada, nós trabalhamos com o uso dos pronomes pessoais. Pessoais do caso reto, do caso oblíquo e de tratamento. Hoje nós vamos iniciar com os pronomes possessivos. Esse assunto está lá na página 15 do material de vocês. Pronomes possessivos. O próprio nome já diz, né? Indica o quê? Indica posse. São aqueles que indicam posse ou que se relacionam às pessoas do discurso. Este livro é meu. Não esqueça a minha bicicleta. Então, olha, meu, minha, estão dando ideia de posse. Esses pronomes são chamados de pronomes possessivos. Olha aqui o quadro com todos os pronomes. Ainda tem aqui também os do caso reto, ó. O eu, o pronome possessivo correspondente à primeira pessoa é meu, minha, meus, minhas. Professora, mas como que tem plural se o pronome é primeira pessoa do singular? Lógico, eu vou fazer a concordância do pronome, se eu estou me referindo à primeira pessoa, vou usar o pronome possessivo de primeira pessoa. Mas ele vai sempre concordar com o substantivo, meu livro, minha caneta, meus lápis. Então, por isso que tem o singular e plural. O pronome possessivo de segunda pessoa, teu, tua, teus, tuas. Pronome possessivo de terceira pessoa, do singular, seu, sua, seus, suas. Primeira pessoa do plural, nosso, nossa, nossos, nossas. Segunda pessoa do plural, vosso, vossa, vossos, vossas. E terceira pessoa do plural, eles, elas, seus, suas, seus, suas. Esses são os pronomes possessivos. Agora, cuidado com a ambiguidade do pronome possessivo de terceira pessoa. Muitas vezes, quando a gente está escrevendo, a gente utiliza o pronome possessivo seu, sua, e a gente não se dá por conta que pode gerar uma ambiguidade. Claro, quando eu estou escrevendo, eu sei a quem eu estou me referindo. Porém, quem vai ler pode ter outra interpretação. Olha esse exemplo aqui, ó. Pedro disse a Maria que seu filho estava doente. Olha esse seu filho aqui, ó. Olha a interpretação que pode ter. Pode ser o filho de Pedro, pode ser o filho de Maria, pode ser o filho de uma terceira pessoa, né? Ó, o filho pode ser de Maria, de Pedro e de você, com quem eu estou falando. Por isso, usam-se possessivos auxiliares invariáveis. O dele, que pertence a ele, dela, que pertence a ela, e deles, que pertence a elas. Por exemplo, ó, Pedro disse a Maria que o filho dele estava doente. Pedro disse a Maria que o filho dela estava doente. Ou se o filho for dos dois, Pedro disse a Maria que o filho deles estava doente. Viram como fica fácil? E aí não gera uma ambiguidade? Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação ao uso do pronome possessivo seu, porque às vezes torna um duplo sentido, tá? Então, cuidado com isso. Pronomes demonstrativos. Esses pronomes aqui, sim, temos que ter cuidado, temos que saber utilizá-los, porque ele é de extrema importância na hora da redação. São aqueles que situam pessoas ou coisas em relação às três pessoas do discurso. Essa localização pode se dar no tempo, no espaço ou no próprio texto. Por exemplo, este livro é meu. Por que eu usei o este? Quer dizer que o livro está próximo da pessoa que está falando. Esse casaco que você está usando é lindo. Ó, o casaco agora está próximo da pessoa com quem eu estou falando. Por isso que eu usei esse. Aqueles livros que estão lá na sala são para doar, ó, estão lá. Quer dizer que está longe da pessoa que fala e com quem se fala. Então, nós vamos usar o aqueles. Olhem os pronomes demonstrativos. O este, estes, esta, estas, isto. O isto é invariável, não existe istos. Esse, esses, essa, essas, isso. Isso também é invariável. Aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. O isto, isso e aquilo são invariáveis. Quando que eu vou usar? Né? Agora eu tenho que saber quando que eu vou usar o este, esta, isto,
esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo. Em relação ao espaço, o este, esta, isto indica o que está perto da pessoa que fala. Este relógio de bolso que eu estou usando pertenceu ao meu avô. Quer dizer que o relógio está próximo da pessoa que está falando. Este livro é meu. Ó, o livro está próximo de quem está falando. Agora, o esse, essa, isso indicam que está perto da pessoa com quem se fala. Mamãe, passe-me essa revista que está perto de você. Ó, provavelmente ela está conversando com a mãe, a revista está próximo da mãe, com quem ela está falando, então ela vai usar essa. Aquele, aquela, aquilo indicam o que está distante, tanto da pessoa que fala, quanto da pessoa com quem se fala. Olhem aquela casa, quer dizer que a casa está longe da pessoa que está falando e com quem se está falando. Entenderam? Este, esta, isto, quando está próximo da pessoa que fala. Este celular é meu. Agora o celular está ali com a pessoa com quem eu estou falando. Esse celular é meu. Agora, o celular está lá no final da sala. Aquele celular é meu, tá? Então, para você saber utilizar, você tem que ter algumas pistas, né? Em relação ao espaço próximo. Às vezes, lá na oração mesmo diz, tem o advérbio aqui. Quando tem o advérbio aqui, quer dizer que está próximo da pessoa que está falando. Quando tem o advérbio aí, quer dizer que está próximo da pessoa com quem eu estou falando. E quando tem o advérbio lá, quer dizer que está longe. Em relação ao tempo, também temos regrinhas para utilizar o pronome demonstrativo. Quando se refere ao tempo presente em relação à pessoa que está falando, nós vamos usar o este, esta, isto. Esta tarde, irei ao supermercado fazer as compras do mês. Esse, essa, isso indica o tempo passado próximo ao momento da fala. Essa noite dormi mal, tive pesadelos horríveis. Aqueles, aquela, aquilo indicam um afastamento no tempo remoto, né? Aquele tempo mais distante. Naquele tempo, os jovens de famílias ricas iam estudar na França. Muitas vezes também vai aparecer o pronome demonstrativo contraído com a preposição, ó, naquele, seria a preposição em mais aquele. Neste, nesta, preposição em mais este, preposição em mais esta. Poderá aparecer os pronomes demonstrativos de forma contraída. Quando são usados como referente? Eu estou escrevendo lá um texto e vou fazer referência a algo. O este, esta, isto fazem referência a algo sobre o qual ainda se vai falar. São esses os assuntos que temos a tratar. Ó. Eu ainda não citei os assuntos, então eu vou usar estes. O aumento dos salários, as férias dos funcionários e as horas extras. Tá? Então, aqui, ó, como eu ainda não havia citado os assuntos, eu usei estes. Quando eu já citei e vou fazer referência a algo que já foi mencionado anteriormente, eu vou usar o esse, essa, isso. Sua participação nas Olimpíadas de Matemática. Isso é o que mais desejamos agora. Então, esse isso está retomando participação nas Olimpíadas de Matemática. Entenderam? Ó, quando eu ainda não citei o que eu vou me referir, eu uso este ou esta, isto. Quando eu já citei e vou retomar o que foi mencionado anteriormente, eu vou usar o esse, essa, isso. Por exemplo, ó, este é o meu objetivo, estudar. Eu não tinha citado qual era o meu objetivo, então eu usei este. Estudar, esse é o meu objetivo. Agora eu já citei qual é o meu objetivo. Como eu retomei, eu usei esse. Entenderam? Ficou claro? O este e aquele também são empregados quando se faz referência a termos já mencionados, como se exemplifica a seguir. Pedro e Paulo são alunos que se destacam na classe. Este, pela rapidez, quem que é o este? Paulo. Pela rapidez com que resolve os exercícios de matemática, aquele pela criatividade na produção de texto. Quem seria aquele?
Pedro. Então, às vezes, também eu vou utilizar o pronome demonstrativo para fazer referência a termos que já foram mencionados. Aí eu vou usar o este, esta, isto, para o que está mais próximo, e aquele, aquela, aquilo, para quem está mais longe. No caso, então, aqui, ó, o este foi para o Paulo, aquele para Pedro. Pronomes indefinidos. Esse assunto já está lá no segundo capítulo, tá? Na página 27. Já vou aproveitar também para falar sobre eles. Pronomes indefinidos são aqueles que se referem a substantivos de modo vago, impreciso ou genérico. Eles podem ser variáveis, ou seja, né, sofrer flexão de gênero, masculino, feminino, número, singular ou plural, ou invariáveis, que não mudam. Ninguém perguntou por você. Ó, esse ninguém é um pronome indefinido. Os pronomes indefinidos, ó, os variáveis, algum, nenhum, todo, outro, muito, pouco, certo, vários, tanto, quanto, qualquer. Invariáveis, alguém, ninguém, tudo, outrem, nada, quem, cada, algo. Observações sobre o uso do pronome indefinido. Né? Às vezes tem algumas regrinhas em relação ao uso do pronome indefinido. Em relação ao pronome indefinido algum, após o substantivo a que se refere, assume valor negativo. Ó. Dinheiro algum trará sua família de volta. Né? Depois do substantivo deu uma ideia negativa, da ideia de nenhum. O pronome certo, ou certa, ou certo, certas, depois do nome passa a ser adjetivo. Olha aqui, ó. Certas pessoas não inspiram confiança. Tá antes do substantivo, ele é um pronome indefinido. Agora, encontramos a pessoa certa para o serviço. Tá depois do substantivo, ele passou a ser um adjetivo. Viram como a língua portuguesa é maravilhosa? Ó, as mesmas palavras, num contexto, exercem uma função e no outro, outra função. Então, o certo, né, o pronome certo, quando está antes do substantivo, ele é pronome indefinido. Quando ele está após o substantivo, ele é um adjetivo. O pronome nada pode equivaler a um advérbio. Nós não estamos nada satisfeitos com os resultados. Tá? Então, esse nada aqui seria um advérbio de negação e não um pronome indefinido. Também temos os pronomes relativos, e esse é muito importante também. A gente usa ele a todo momento. E cuidado, porque a gente pode muitas vezes confundir o pronome relativo, principalmente o pronome relativo que, porque nós temos o que como uma conjunção e nós temos o que como um pronome relativo. Como que eu vou saber diferenciar um do outro? O pronome relativo, para o que ser pronome relativo, eu tenho que substituir por o qual e suas flexões. Sempre que eu consigo substituir, ele vai ser um pronome relativo. E o que é esse pronome relativo? É uma classe de pronomes que substitui um termo da oração anterior e estabelecem relação entre duas orações. Olha aqui, eu tenho duas orações. Nós conhecemos o aluno saiu. Para evitar essa repetição de aluno, aluno aqui, ó, bem próximo, eu vou usar um pronome relativo, ó. Não conhecemos o aluno que saiu. Vamos ver se esse que realmente é pronome relativo? Não conhecemos o aluno, o qual saiu. Então, sempre que eu posso substituir o pronome que por o qual e suas flexões, ele vai ser um pronome relativo. Como se pode perceber, o que nessa frase está substituindo quem? O termo aluno. E está relacionando a segunda oração com a primeira. Pronomes relativos aos variáveis, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quantos, quantas. Invariáveis, que, quem e onde. Só vou voltar aqui antes de encerrar, porque eu quero falar algumas coisinhas sobre o pronome relativo. O pronome relativo, cujo, ele vai ser só pode ser utilizado quando ele dá a ideia de posse.
Quando que eu vou utilizar, então, para ideia de posse? Por exemplo, este é o autor de cuja obra gosto. Olha aqui, obra do autor, tá dando ideia de posse. Então, nesse caso, é obrigatório o uso do pronome cuja. Por que eu botei cuja e não cujo? Porque quando é em relação ao pronome relativo, cujo, nós vamos concordar com o termo que vem depois, e não o que vem antes. Como era obra, então vai ficar, este é o autor de cuja obra lhe falei, tá? Então, também, quando o verbo exige a preposição, eu vou ter que usar, nesse caso eu coloquei ali, ó, falei de algo, então, de cuja obra lhe falei. Cuidado também, depois do pronome relativo cujo e cuja e suas flexões, não se admite o uso do artigo. Isso eu já tinha falado lá nos artigos. Não se admite o artigo definido, o, a, os, as, né? Cujo, os, cujas, não se utiliza isso. Este é o filho de cujo pai lhe falei. Tá? Então, olha ali, ó. Cujo pai e não cujo o, tá? Não se usa isso. Outra regra também em relação ao pronome relativo onde. Nós só vamos usar o pronome relativo onde quando dá ideia de lugar. Este é o local onde está guardado os livros. Pronto. Este é o local onde está guardado os livros. Então, tá dando ideia de lugar. Então, nós vamos usar o pronome relativo onde. Viram? Então, professora, é legal usar pronomes relativos. E aí, então, eu vou colocar, mas só vai poder utilizar de acordo com a situação. O cujo e suas flexões, quando dá ideia de posse. O onde, quando dá ideia de lugar. Claro que às vezes o onde vai vir contraído com a preposição a, né? Porque o verbo exige. Por exemplo, aonde vai com tanta pressa? Quem vai a algum lugar. Então, nesse caso, o onde veio contraído com a preposição a, por isso que ficou aonde. Entenderam? Ótimo. Agora sim, vamos encerrar a nossa aula. Mas na próxima aula continuamos falando ainda sobre pronomes. E ainda vou retomar alguma coisa sobre os pronomes relativos. Combinado? Até a próxima aula.